Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos funções trigonométricas inversas. Uma função admite inversa quando é bijetora. O seno não é uma função bijetora, então não tem inversa. Mas nós podemos considerar um pedaço do seno, esse aqui. Vou pegar como domínio aqui do menos π até o mais π. E como contradomínio, que acaba sendo igual ao conjunto imagem, do menos 1 ao 1. O seno restrito a esse domínio e a esse contradomínio é uma função bijetora e tem inversa, que nós chamamos de arcosseno. Por abuso de notação, nós costumamos dizer o seguinte: o arcosseno é a inversa do seno. Mas toda vez que essa frase for dita, está subentendido que estamos falando dessa restrição do seno. Então, na verdade, isso daqui é a inversa dessa função aqui, o seno restrito. Aqui, função f. Aqui, a sua inversa. Isso aqui é o contradomínio e a imagem da f. Isso aí é o domínio da inversa. Então, o arcosseno ele está definido para valores de menos 1 a 1. Aqui o domínio da função, ele é aqui o contradomínio e imagem dessa função aqui, o arcosseno. Vou pegar este ponto P. O seno pega o ângulo de π radianos e leva ao número 1. Vou pegar este ponto Q aqui. O arcosseno, ele pega esse número 1 e leva a esse ângulo π. Então, é assim, ó. Aqui eu tenho um ângulo x medido em radianos, como o π. O seno pega esse ângulo e leva a um número. O arcosseno, ele pega esse número e leva a esse ângulo medido em radianos. Se o seno de x é y, o arcosseno de y é o x. Escrevi aqui arcosseno. A notação foi ideia do Borda. Ele foi um oficial da artilharia francesa. E em 1769
publicou este artigo fazendo um estudo sobre a resistência no ar que projéteis recebem. E é bem nesta parte aqui que aparece a notação que ele inventou. Ali ele está falando do arco cosseno. E ele fez desse jeito assim. Atualizando o que ele fez, hoje escrevemos desse jeito aqui. Existe outra notação. Ideia do Herschel. Em 1813, escreveu este livro e bem nesta parte aqui aparece a sua ideia. Dá para escrever assim também, ó. Arco seno de x. Esse Herschel aqui foi um dos primeiros inventores da fotografia. E o pai dele foi quem descobriu o planeta Urano. Vejamos um exemplo. Eu quero saber o arco seno de 1/2. Coloquei aqui uma tabela para nos auxiliar. Nós sabemos que o seno de 30 graus bissextos radianos é igual a 1/2. Então, o arco seno de 1/2 é bissextos. Sempre trabalhando com radianos. Resposta desse aqui, bissextos. Agora o arco seno de menos 1/2. Vou desenhar círculo trigonométrico. Bom, aqui está falando do menos 1/2. Eu vou começar falando do mais 1/2. Eu sei que isso está associado ao ângulo de 30 graus. Bissextos radianos. Então, aqui, bissextos radianos. É o seguinte, aqui estamos em uma circunferência de raio 1. Este arco aqui determina este ângulo de bissextos radianos. E o ângulo determina este comprimento, que tem tamanho 1/2. Então você nota que este arco determina o ângulo, que determina o tamanho. Então por isso que nós temos a palavra arco-seno. Isso aqui podemos interpretar como sendo o arco que tem o seno valendo 1/2 é o arco que tem o comprimento de bissextos. Como aqui o raio é igual a 1, o comprimento desse arco é bissextos. O comprimento do arco que tem seno igual a 1/2 é bissextos. Bom, voltando à questão do menos 1/2. Só para facilitar, eu vou escrever aqui 30 graus. Existem vários ângulos que dão seno igual a menos 1/2. Por exemplo, esse 330 graus aqui, seno de 330 graus é menos 1/2.
tem, por exemplo, esse aqui, ó, o verde. Aqui nós temos 210 graus. Mas quando se fala em arco seno, nós temos que trabalhar na região de menos 90 graus até 90 graus. Então eu vou entender esse ângulo azul aqui, ó, que é o de menos 30 graus. Isso aqui também é o seno de menos 30 graus. E desses valores todos que eu escrevi, o único que está entre menos 90 e mais 90 graus é este aqui. De tal maneira que é o seguinte. Vale que o seno de menos π é igual a menos 1/2. E aqui, ângulo entre menos π e mais π. Com isso, o arco seno de menos 1/2 é menos π. Essa aqui é a resposta. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.